Hoje eu vou tentar usar o AirPod, mas a última vez que eu usei não estava funcionando. Lili, boa noite, Rafael. Tá funcionando, gente, o áudio? Lude, Mama, minha mãezinha. Tá funcionando, gente, direitinho o áudio? Sim? Tá funcionando sim. Yes, ok. Então hoje eu mudei um pouco o cenário, né? Hoje eu vim pro outro canto do apartamento. Deixa eu ver se o Zanini já tá aqui. Pera aí, ainda não. Daqui a pouco ele vai entrar, daí ele me chama. E aí, gente, bom, daqui a pouco vai entrar o Zanini, tomara que ele não esqueça da gente. Eu fiquei dando uma estudada hoje, né, no trabalho do Zanini, fazendo a lição de casa. O Zanini tá aí. E eu acabei assistindo, gente, eu até postei o documentário sobre o pai do Zanini, o Zanini mestre, o Zanini pai. E deixa eu chamar o Zanini aqui, peraí. Vamos lá, como é que eu faço? Transmitir ao vivo com, peraí. Zanini, convidei você, Zanini. Ou você tem que me convidar, peraí. Adicionar. Guardando o Zanini, vamos ver, acho que vai entrar. Não percam, o documentário está disponível no YouTube, olha ele aí. Fala, Zanini. E aí, Gotô, tudo andando, apesar dos momentos? Espero que Tudo vocês estejam andando, meu tudo bem amigo. aí. Tudo bem, apesar dos momentos, cara. Tô aqui em São Paulo, tô em casa, meio na pilha, às vezes trabalhando pra caramba, às vezes cozinhando, às vezes lendo. Eu jogando videogame, cara. Eu comprei um PlayStation, tô jogando pra caramba. Não jogava há mais de 20 anos. Tá sendo legal. E você tá onde? Cara, acabou que a gente ficou em Belo Horizonte, a gente está aqui respeitando o isolamento, estamos quietos e, enfim, fazendo um pouco de tudo também, um pouco de nada, né? Pensando bastante. Você tá com a E que Marcela bom, aí? estamos aqui, que bom que a gente teve essa brecha aí para poder trocar figurinha, né? Ter um momento de troca aqui. Sim, super, cara. Obrigadíssimo, meu, por você topar, trocar essa ideia comigo. Na verdade, enfim, queria saber um pouco de ti, como é que você tá tocando a tua vida aí. Mas aí, cara, eu comecei a fazer a lição de casa, comecei a estudar um pouco você. E não tem como não estudar o teu pai, né, meu? E aí eu reassisti o documentário do teu pai hoje, eu tinha assistido, reassisti hoje na hora do almoço. E eu vou te confessar que a minha cabeça deu uma fritada, assim, eu queria trocar uma ideia um pouco sobre as coisas que eu fui, os insights que eu fui tendo sobre o trabalho do mestre Zanini, cara. Mas me conta um pouquinho antes da gente entrar, como é que tá aí você? Você fechou o ateliê? Como é que tá lá a marcenaria no Rio? Então, o estúdio funciona, até porque a gente já tem uma estrutura que sempre foi muito enxuta e muito dinâmica, assim, à distância, então independe do lugar que a gente consegue funcionar, quer dizer, das viagens que a gente consegue funcionar. O ateliê tem um momento muito, quer dizer, curioso, até porque os próprios carpinteiros, eles moram dentro de uma comunidade e eles moram na rua da frente. Então, existe essa possibilidade. Então, tem uma parte que está trabalhando, outra parte que não está. E a gente consegue fluir bem. A gente ficou, digo, à distância também. A gente também funciona muito bem à distância no ateliê. Então, a princípio está tudo funcionando, só a questão física pessoal que a gente está mais resguardada, mas a gente está enfim, eu acho que quase um processo mais de assimilação. Não sou uma pessoa de falar muito, na verdade, de falar bem, mas é um momento ainda mais introspectivo, mas ao mesmo tempo muito propício até para a gente falar desse assunto que você abordou, que é essa obra, esse legado, essa vida deixado pelo meu pai, que esse material fantástico aí, que é o documentário, que inclusive tem muitas soluções e muitas respostas
para o que a gente está vivendo hoje, né? Não só o documentário, mas o livro. O livro foi uma oportunidade de comemoração dos 100 anos, uma pesquisa muito aprofundada, muito séria, muito linda, capitaneada pela Maria Cecília Schiavos, pela Amanda, editada pela Olhares, e que não é um livro, como parece, de arquitetura, não é um livro de desenho, de criatividade, mas é um livro de vida, de exemplos e de, vamos dizer, de conduta de um ser humano que realmente ensinou muito, inclusive essa relação da coletividade, da pluralidade, que a gente podia aproveitar esse momento para se aprofundar mais e resolver um montão de problema que está aí, né? Cara, eu tava revendo o documentário como eu falei, e aí, cara, é impressionante, né? Assim, eu tenho a ideia de fazer essas lives, é conversar um pouco com amigos, pessoas que eu admiro, profissionais, né? A nossa comunidade do design da arquitetura, para, enfim, pensar um pouco no futuro, né? É isso, a gente está passando por essa... Hoje tinha uma cena aqui, tava um pôr do sol maravilhoso em São Paulo, hoje ontem, assim, mas um pôr do sol surreal, né? Eu parei, fiquei ali uma meia hora em silêncio aí, absorvendo aquele espetáculo, e era um pouco apocalíptico também, que estava assim muito colorido, né? E aí eu fiquei pensando muito mesmo, cara, no documentário hoje, né? Seu pai, ele falava muito sobre, assim, eu vou falar um pouco do meu entendimento, aí você vai me corrigindo aí, cara, mas era muito sobre... Tinha uma maneira de falar de design como tecnologia social, né? Tinha muito sustentabilidade, saber ancestral. Ele fala muito da floresta, do ambiente, né? Olhar para o ambiente, tirar o melhor que o ambiente oferece, de mão de obra, de, né, muita mão de obra local, materiais locais. Se tinha pedra, ele usava pedra, se tinha madeira, ele usava madeira, e assim por diante. Tinha uma coisa que eu fiquei pensando muito hoje também, que era o fim do excesso. Teu pai era um cara anticonsumismo. Ele, bom, além disso, foi assim, comunista, né? Filiado ao Partido Comunista, foi preso, foi torturado quase, passou pelo exílio. Ele é um cara assim que ele era um mestre para muito além da arquitetura e do design, um mestre que eu acho que a gente tem que olhar mais do que nunca sobre esse ensinamento, sobre esse saber. O planeta está doente, as cidades estão doentes, a arquitetura e o design estão doentes. A gente se vê numa puta crise, eu me vejo numa crise, imagino que você também, especialmente quando a gente cria coisas novas, né? A responsabilidade que a gente tem em estimular o consumo do novo, mais do que nunca. E aí, cara, eu assisti de novo o filme do teu pai, eu fritei, assim, eu parei, eu fiquei quieto, falei, cara, eu quero conversar com o Zanini um pouco sobre isso, assim. Você cresceu ali com teu pai, na marcenaria, você era um aprendiz desde muito cedo com ele, né? Como é que foi, cara, receber toda essa informação? Me conta um pouco do teu pai. Guto, eu acho que nossa profissão, né, vamos chamar de desenhistas, assim, de uma forma geral, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente está na ponta, é isso aí que você falou, né? A gente coloca grande parte do nosso trabalho são excessos, é uma coleção nova, então a gente tem uma responsabilidade muito grande e, e esse posicionamento, enfim, essa geração da qual ele fez parte, né? Uma geração que, é o que você está falando, os valores eram realmente bem explícitos, né? Onde a ostentação era uma ostentação da riqueza da alma, do desenvolvimento, da produtividade, de uma contribuição, né? A gente pode dar exemplos aí de enfim, até mesmo da própria carreira, momentos diferentes do meu pai, durante o período dele em que ele se estruturou em São José dos Campos, ele conseguiu junto ao prefeito um caminhão e mais 2 rapazes da parte de jardins da cidade e reformou por conta própria a praça mais importante de São José dos Campos, que eu não recordo aqui o nome,
mas o Zé, que é meu irmão que mora lá, fala com muita propriedade sobre esse assunto. Então, são pequenas ações. Você imagina, uma geração enfim, constituída por Darcy Ribeiro, Alcides da Rocha Miranda, que foi para o meio do Cerrado, do nada. A gente tem foto, inclusive eu tinha um livro aqui, a gente tem fotos, enfim, uma geração que abdicou, às vezes se aparece aqui, que abdicou de um montão de coisas. Isso aqui, ele largou onde ele estava e foi para Brasília morar nesse casarão, nesse barracão aqui, para constituir a Universidade de Brasília. Na década de 80, na região do Parnaíba, por exemplo, no Piauí, o mesmo foco que ele tinha com as casas, com as residências, com as mansões na Joatinga ou em Brasília, ele tinha brecha, tinha tempo e tinha energia para desenvolver projetos populares na região do Parnaíba. Então, eu acho que é esse tipo de herança, enfim, que a gente podia absorver mais, digo todos, né? Eu digo de uma forma geral, e tentar aplicar, achar tempo, achar soluções dentro da indústria, ou do lado da indústria, em que a gente pudesse tentar seguir um pouco desse aprendizado ancestral, que é o que você menciona e que está aqui tão perto também da gente ao mesmo tempo. Tem uma coisa assim que é maravilhoso, né, no trabalho do Zanini, que ele pensava o design para todos. Ele pensava o design, de novo, né, por esse aspecto do impacto que ele tinha na vida das pessoas. Assim, era um design extremamente centrado no homem, né, 100% na escala do homem. E aí o que eu achei super bonito, de novo, reassistindo o documentário, é que ele acabou sendo incorporado ali pela elite cultural e elite financeira do Rio, por exemplo. Então ele podia construir casas, mansões, e ele podia construir barracos, né, casas bem menores, mas sempre tinha, pelo que eu percebo no trabalho dele, uma intenção de mestre no sentido de saber, de ensinar, de participar, de compartilhar. E aí eu fiquei pensando também muito naquele momento, né? Era ali pré-ditadura, depois pós-ditadura, o movimento hippie, um pouco antes disso, o movimento paz e amor, uma maneira de olhar para o planeta que era outra, né? Eu acho que eu já era muito fã, mas eu acho que eu nunca tinha olhado de verdade com tanta profundidade assim, né? E aí hoje eu fiquei olhando mais, fiquei lendo mais e fui tendo esses insights. Por exemplo, ele mostrava esse design sustentável, de verdade, né? Biodegradável, madeira, pensando no ciclo de vida, na localidade, na sustentabilidade, quando a gente pensa nesse viés social. Tinha uma coisa que parece que ele ensinava ali os mestres de obra e aprendia, né? Então tinha uma coisa assim, que a nossa geração perdeu muito, que é o saber desses mestres, né? Acompanhar um mestre artesão, reconhecer nessa artesanalidade esse saber que é transmitido de geração para geração. E aí o teu pai, ele não fez uma faculdade, a universidade dele foi a vida, né? E ele teve a sorte aí de aprender com grandes mestres, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, sei lá, Tom Jobim, Dorival Caymmi, todos esses grandes mestres culturais, assim, né? E aí fiquei pensando um pouco na escola do design que a gente tem hoje, que separa, né? Então, acho que tem muita gente muito jovem que assiste a gente agora, né? Que segue o teu trabalho, por exemplo, e aí acha que é o hype, né? Não, ser designer é super hype, você designer e não é nada disso, né? Aí eu fiquei pensando um pouco também como esse saber passou para você, porque você é um cara que cresceu ali vendo tudo isso, né? Aí eu queria saber um pouco como é que era a tua infância, assim, né? Na madeira, na fábrica, viajando, com acho que muito do que teu pai te ensinava. E eu acho que isso acaba refletindo muito no teu trabalho também. Como que era ser o moleque Zanini perto desse mestre, assim? Tinha uma relação de aprendizado também? Ou era só dura, era só pito? Ele passava muita bronca em você? Ou ele estimulava, ele ficava empolgado de te ver trabalhando? Como é que era isso? Eu acho que o caso dele é uma sessão bem rara, né? De sábio
por ser sábio, por nascer sábio, por ser um pesquisador, um visionário, uma pessoa que via tudo de uma forma muito macro, mas muito humanista ao mesmo tempo, sabia detectar até sensibilidade de forma geral da cultura do nosso país, a riqueza que tinha no nosso país. É uma pessoa altamente crítica em relação ao país, mas essa crítica vinha por conta desse amor que ele tinha por essa terra, né, na verdade. Meu pai foi um homem muito intenso, né? Denso, intenso e de muitas fases, né? Ele se permitiu ter fases. Então, foi uma pessoa muito cigana. O trabalho determinava a vida dele. Então, ele ia para Brasília, ia para o Rio, ia morar fora, voltava com uma facilidade muito grande. E isso era dado pelo grande combustível que era uma pesquisa eterna que ele tinha e uma capacidade de aprendizado, vamos dizer assim, muito forte, muito de quem realmente nasceu vamos dizer assim, no pé, dentro de uma floresta, né? Já que ele é da região ali de Belmonte, do Vale do Jequitinhonha. Então ele tinha essa sabedoria vamos dizer, do caboclo, do homem brasileiro, e que tinha uma coisa muito... passava uma imagem muito dura, assim, ele era uma pessoa que... como se ele tivesse uma casca, né? Você tinha que passar por essa casca para você entender esse ser humano tão sensível que ele era. Então, na verdade, era uma proteção essa casca, de uma sensibilidade extrema. E era o que capacitou ele a desenvolver todas essas aptidões em tantas áreas, assim. Foi uma sorte, um aprendizado muito grande, porque eu cheguei à conclusão que ele não se intitulava budista, mas ele tinha uma filosofia, cada vez mais eu percebo que era muito budista, né? De ter uma relação de ensinar tudo na prática, de mostrar a minha experiência era de quando a gente viajava, ele demonstrava tudo de uma forma muito lúdica, muito prática. A gente foi morar em Brasília, que são as minhas primeiras memórias, assim, me explicando a cidade, explicando a arquitetura, o urbanismo, explicando as pessoas das quais ele frequentava, o que faziam. Então, foi uma carga de informação muito importante para desenvolver o que é desenvolvido hoje, tanto no estúdio quanto no ateliê, mas de uma, vamos dizer assim, de uma diferença muito grande, assim, não só de tempos, mas de capacidade até, de desenvolvimento. Ele era realmente uma pessoa que aprendeu fora da escola, aprendeu com grandes mestres, mas não, talvez se fossem outros seres humanos não teriam essa capacidade toda de desenvolvimento em que a gente consegue achar na obra dele, nesses registros que são, cada vez que a gente pesquisa, mais impressionantes, assim, de como ele achava tempo, inventava tempo para produzir o que ele produziu. Porque você vai desde da escultura, de projetos de cidade artística. Né? Nova Viçosa, o projeto era de uma cidade de arquitetura e artes, numa região onde já era prevista uma horta comunitária, uma concessão dos terrenos para os habitantes, enfim, de um desenvolvimento técnico e de detalhe muito forte, até estudos como você falou, de casas populares, até móvel industrial, móvel rústico, enfim, é impressionante realmente. O livro consegue mostrar um pouco dessas aptidões.
eu vou postar depois o livro, porque tem gente que está perguntando. É o livro que a Maria Cecília Luciano escreveu, né? Mostra a capa aí para a gente ver. Maria Esse aqui. Luciano, que também é a nossa mestra, né? É o livro da Amanda, Lauro Cavalcante e Maria Cecília Schiavo. É o que eu falei, que parece um livro de design ou de arquitetura, mas é um livro muito forte, assim, muito bom em relação a muitas soluções de todas as formas, de todos os lados que a gente passa na vida. Assim. Zanini, você falou num assunto aí que é uma coisa que eu tenho pensado muito, eu ainda não entendi, eu estou tentando assimilar, mas é a questão do tempo, né? Você falou, isso mostra no documentário, mostra em alguns outros artigos que eu li, o Zanini, ele tinha você falou dele parecer praticante do budismo, e no budismo, assim como me parece um pouco na figura, né, no trabalho do teu pai, tinha uma questão ali de serenidade, aparentemente, né? Tinha uma coisa assim, quase que um líder espiritual, assim, né? Às vezes até no jeito que ele se vestia, né? Ele tinha, às vezes, muito branco, tinha essa figura, parecia ser carismática. E aí, essa questão do tempo, assim, né? De absorver, de prestar atenção, de olhar em volta, de ver o que está acontecendo numa obra. Tem um trecho interessante do documentário que alguém fala assim, que quando o Zanini desenhava uma casa, aquilo era tão íntimo, aquilo era tão pessoal, né? Ele fazia aquilo com tanto carinho, que era como se a casa continuasse sendo dele. Então, quando ele entregava a obra, ele simplesmente aparecia na casa, às vezes chegava lá de manhã, entrava, ele tinha uma conexão afetiva, né? E você está falando agora uma outra coisa, né? Que ele fez muita entrega. E aí, o meu ponto é, às vezes a gente fica aqui o nosso tempo contemporâneo, né? O nosso tempo antes dessa crise, a gente acha que não dá tempo de nada. E a gente passa uma vida achando que não tem tempo para nada. A gente trabalha pra caramba, e aí, é isso, não deu tempo. E aí, hoje, de repente, eu parei, né? No meio do dia, fui ver o documentário, tô fazendo uma sopa de feijão, estudei um pouco, trabalhei, e deu tempo de fazer tudo, sem ficar no desespero, na ansiedade, né? Então, eu não sei muito a conclusão, mas parece que se a gente abaixar um pouco a bola, cortar os excessos de tudo na vida, a gente acha tempo. Eu acho. E aí teu pai me parece ser um pouco desse sábio, assim, também, né? Essa figura que fazia um monte de coisa, encontrando um tempo no tempo. Como é que era isso, assim? Ele era esse cara, mesmo ele era super ansioso, ele era pilhado, ele parece ser esse cara que ele era sábio, assim, com relação ao tempo. Era talvez um segredo, tipo uma afeição que ele tinha de administrar o tempo. Era uma pessoa que por fora talvez parecesse até mais pacífico, mas que tinha uma efervescência, uma inquietação interna muito visível também. Agora, essa questão dele se multiplicar, eu acho que é o que a gente tem como grande oportunidade de usar esse momento para poder rever, para poder entender, né? Quando a gente começou essa pesquisa 2 anos e meio atrás para o livro, enfim, essa pesquisa é quase que eterna, né? Porque você está sempre descobrindo coisas e até foi o momento em que a gente começou na verdade, pessoalmente, eu comecei a ter vamos dizer que quase que uma desaceleração assim de produtividade, eu vou dizer. A gente passou a ter um olhar para os projetos com mais calma. Os projetos começaram a ganhar tempo, projetos que a gente chama com uma visão mais social, mais plural, que a gente está falando aqui no começo da conversa, né? Tanto você esteve presente lá em Belmonte, né? Na abertura do Museu das Cadeiras, enfim. É um exemplo de projeto em que a gente
está começando a abrir mais espaço, tocar paralelamente, porque são projetos que trazem uma resposta, vamos dizer assim, mais para a alma, mais para um conhecimento que a gente jamais pensaria, e de uma troca nesse caso com o local, com a cidade. O Museu das Cadeiras em Belmonte foi uma iniciativa de todos os designers, na verdade, né? O acervo é uma doação de todos os designers, onde a gente implementou um espaço físico na cidade de Belmonte, onde tem 18 mil habitantes, um projeto viabilizado pela construtora CATS, pelo secretário de Cultura, Herculano, enfim, por todos esses designers que ajudaram, e que se tornou vamos dizer assim, um ponto de encontro da cidade, e que é um projeto extremamente puro, vamos dizer assim, né? Que nada mais foi do que devolver, nesse caso, para uma cidade onde tinha uma história até mesmo linkada com Zaninão, em que a gente pôde se dedicar bastante tempo a essa abertura, e ao museu que hoje está aberto e que colhe frutos, né? Então, eu acho que um pouco desse aprendizado é saber administrar e investir o tempo nesse outros tipos de projetos, né? Ô, Zanini, não, eu preciso até fazer enfim, um destaque aí, porque aquele fim de semana que a gente passou em Belmonte foi inesquecível, assim, né? Aliás, eu queria recomendar para todo mundo que estiver assistindo, vocês precisam ir para Belmonte, na Bahia. É uma viagem no tempo, acho que agora mais do que nunca um aprendizado. A arquitetura da cidade, as pessoas, a comida, a situação, né? Rio-mar. E aquele fim de semana foi muito especial, né? A gente ficou lá na casa do Daniel Katz. E você tem uma coisa, cara, que eu acho que talvez seja um dos seus grandes valores, assim, né? Para muito além de você saber desenhar bem e fazer coisas legais, eu acho que o teu valor é muito maior, cara, que você é um agregador, assim. E naquele fim de semana isso ficou muito claro, você consegue transitar, e talvez isso seja um dos grandes legados que teu pai tem na tua vida. Você consegue transitar e consegue agregar, né? Então eu lembro que naquele momento você conseguiu juntar naquele fim de semana designers, acadêmicos, curadores, com a população local, com a tiazinha da frente, com uma mega diversidade, todo mundo junto, todo mundo compartilhando aquele saber. Foi uma grande surpresa, assim, aquele fim de semana, assim, até hoje ficou na minha cabeça, assim. Eu acho que esse é um dos seus grandes bens, assim, acho que uma das suas maiores legados, assim. Aí nesse momento de repensar, de pensar em tempo, em crise, eu fico feliz pra caramba de ouvir que você está pensando mais nesse tipo de projeto, né? O Museu das Cadeiras, que é o projeto que você criou em Belmonte, ele é um legado cultural lá para a cidade, mas ele é um legado cultural para o Brasil, né? Então, imaginar que as pessoas hoje podem viajar para Belmonte e, para além do que elas podem ver na cidade, elas também podem visitar o primeiro Museu das Cadeiras brasileiras. Isso é um puta legado, bicho. Isso é foda, assim. Eu espero que você possa se envolver em outros projetos desse tipo. E eu também, porque qual é o legado, né? Qual é o momento, como que a gente pode aproveitar essa crise desgraçada que está acontecendo. A gente sabe que vai morrer gente, vai ter muito desemprego, a economia vai ficar uma porcaria. Por outro lado, é uma oportunidade para a gente repensar, né, o nosso trabalho, o que a gente faz, o que design pode fazer de verdade, né? A gente adora desenhar poltrona, cadeira, coisas bonitas, isso está no DNA da gente, mas o que mais a gente pode fazer, né? Você tem pensado mais nisso? Você tem outros projetos? Aí estão surgindo outras coisas? Como é que tá? Tem, pois é. Na verdade, esse projeto foi nosso, né? Quando eu falo todo mundo, né? Imagina, teve uma cooperação de todos envolvidos, enfim. Mas sim, a gente, inclusive para Belmonte, a intenção agora é a gente, próximo passo, além do museu do Zaninão lá, a gente ter... Como é que tá o museu? O museu vai ser na casa dele, né? A casa que vocês restauraram, compraram? A gente teve uma grande colaboração do estúdio do Koga, né, que fez
belíssimo projeto para a sede. A gente ainda tem uma série de etapas burocráticas ali, enfim, de resoluções até por conta da prefeitura, enfim, Secretaria de Cultura, então a gente tem bastante ajuste ainda para fazer. Estamos avançando de uma forma que a gente não consegue muito também controlar o tempo, mas as intenções ali na região são muito boas ainda, porque a gente está vislumbrando, a gente está vislumbrando para o ano que vem, já não sei como é que vai ser, um, um festival de filmes, documentário de arte, arquitetura e design na cidade, né? Demais, quero ir. Fomentando e criando Tô dentro. mais e tentando dar espaço, esse espaço de formiguinha ali, naquela região que é belíssima. E o outro ponto era... Me perdi aqui mas... Dos planos lá para Belmonte. Não, então, você estava perguntando sobre fazer. Olha, vou ser bem sincero, Guto. Ainda, ainda é um momento de assimilação, assim, ainda. Eu tenho um tempo ainda... sou uma pessoa que penso demais ainda, que eu digo... Introspecção, como eu falei, é muito longa, muito forte, então eu acho que eu vou demorar um tempinho aí para botar para fora, enfim, para assimilar, para lapidar o que vai ser aqui em diante, quer dizer, as diretrizes, mas vendo por um lado muito bom, acho que é um momento em que a gente pode ajustar bastante coisa, isso é muito bom, né, cara? Estava lembrando aqui, já que a gente está falando também de coisa boa, antes dessa fase, assim, estava recordando alguns projetos bem bacanas que estariam super relacionados ao momento, até anotei para não esquecer. Tem um que o meu grande amigo lá do Rio, Daniel Crachete, participa, que chama Teto. Eu não sei se você já ouviu falar. É, um, é uma iniciativa bem bacana, eles detectam, de uma forma bem rápida, vou tentar explicar, eles detectam uma família com uma moradia muito precária, eles atuam, eu já vi bastante post dele no Rio, ali, Jardim Gramacho, onde é uma região bem carente, e eles, num dia, eles criam um mutirão e montam uma casa que é doada para essa família. Então, a cada ação deles, cada dia, eles fazem essa essa esse presente, né? Isso, enfim, de fato resolve bastante coisa, principalmente ligada a essa parte dessa gente tão esquecida, assim. Outro projeto até de
ele falou que design é resolver problemas. E aí você está dando esses exemplos aí, né? Design, de arquitetura, de projetos que envolvem resolver problemas, usando a nossa ferramenta, que é o desenho, né? E é isso, a gente não tem muita resposta agora, vamos tirar esse timing aí, que é o que você está fazendo, que é o que você falou, meu, não sei muito ainda para onde vai, mas estou pensando, né? Estou tentando entender, estou digerindo. Aí eu acho que às vezes vem esses altos e baixos, a gente falou um pouco disso, né? Às vezes tá mal, às vezes tá bem. Deixar passar isso também, deixar sentir isso, né? Mas que a gente consiga... Eu acho que o grande ganho vai ser a gente saber detectar que esses problemas devem ser resolvidos, que você falou que é a definição do design, de resolver problemas, que a maior parte são os problemas do grupo, né, dos grupos, né, das cidades, enfim, do público em geral, né, não os problemas mais individuais, que esses cada um resolve, né, da sua forma. Mas nesse ponto aí tem uma frase que eu até separei aqui que está no livro, que eu acho que resume bastante isso aqui, que é a frase do Aninão, que ele diz assim: se eu estou enriquecendo e várias pessoas estão empobrecendo, eu também estou empobrecendo. Quando maior a pobreza tiver em volta de mim, pior é a minha riqueza. Porque é o que a gente consegue traduzir de uma forma geral, né? Do que adianta, né? Do que adianta a gente estar numa situação se o nosso envolto está completamente distorcido, enfim, está completamente necessitado, a gente passa a não ter mais asa, né? Então acho que que o lado bom está vindo aí. A gente vai resolver. A gente como ponta da profissão aqui, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande para poder rever bastante coisa, né? E a outra dica era mais uma vez, novamente, falar do livro. Quem puder, leia o livro, não só olhe as imagens. Mas... Eu vou postar aqui o livro, o documentário eu já postei hoje, vou postar de novo. Eu fiz umas palavras-chave, assim, que eu fui pensando quando eu comecei a reestudar o trabalho do Zaninão, que eu acho que, que se as pessoas conseguissem se aprofundar um pouquinho nelas, assim, se não forem todas, em algumas, a gente consegue espiar o futuro. As pessoas relacionam muito o futuro com tecnologia, né? Claro, o futuro vai ser tecnológico, vai ter tecnologia digital, mas antes de tudo tem uma tecnologia que é essa tecnologia ancestral, que é social, né? Que são maneiras da gente sociabilizar, né? Teu pai falava muito de comunidade, né? Que é o que você acabou de falar agora, a importância da comunidade, né? Do coletivo. Aí eu vou falar um pouco dessas palavras, assim, só para a gente fechar de novo, assim, para quem estiver assistindo, eu acho que se a gente conseguir se aprofundar um pouquinho nelas, a gente vai estar falando não só de design, mas de algo muito maior, né? Então, saber ancestral, reuso. Teu pai foi um dos pioneiros, né? Ele não gostava de gerar lixo, ele queria reaproveitar tudo, ele garimpava, ele ia lá, buscava uma porta velha, buscava um pedaço de madeira e trazia para a obra e contextualizava isso e ficava deslumbrante, né? O fim do excesso, né? Não tinha nada que era excesso. Ser econômico em tudo na nossa vida, né? Não precisa ser frufru demais, gastar demais, exigir demais. Valorizar o feito à mão, o artesanal, o saber do artesão, né? O saber de quem fez lá à mão. Ser sustentável. E aí teu pai fala disso como ninguém, assim, né? De novo, mão de obra local, materiais locais. Ensinar, né? Se a gente puder todo mundo ensinar, gerar, dar oportunidade, né? Poder compartilhar, aprender a ensinar o tempo todo. Simplicidade, né? E simplicidade não é simplista, né? Mas ser mais humilde no que a gente faz na vida, no projeto, no design. E teu pai aí tem uma coisa que eu acho que é foda, assim, que é a informalidade com a sofisticação, né? E era tão sofisticado a ponto
de um cara que teve ali esse saber, que não veio da universidade, né, que veio da vida, ser muito sofisticado, assim, né? Hoje, de novo, eu estava olhando tudo, assim, vendo os projetos, vendo a coleção Z, vendo as casas, é muito sofisticado, né? E é esse sofisticado simples, eu fiquei pensando um pouco, será que essa é uma linguagem estética, um caminho para o futuro, né? A gente voltar a olhar para isso. Aí o design como improviso também, né? Permitir o improviso, permitir a imprevisibilidade, o imprevisível da vida, né? Nesses projetos. E aí fechar com essa palavra da comunidade. E aí eu tava olhando um pouco o teu trabalho, cara, eu acho que tem muito disso no teu trabalho assim também, né? É muito foda. E aí, é isso. O Guto, assim, para ilustrar, o que você falou em relação a esse legado dele, eu acho que ele foi o exemplo de você poder ser simples e sofisticado ao mesmo tempo. Quer dizer, esse é um casamento, vamos dizer que quase que perfeito, né? E o último exemplo dele, que assim para mostrar que até o fim, assim, ele já com seus 70 e muitos anos, ainda tinha energia. Eu lembro que ele se, se prontificou, se ofereceu para Parques e Jardins, o órgão do Rio, para montar uma escola do saber a partir das podas das árvores da cidade, para jovens, para adolescentes, para capacitar o fazer, né, com as mãos, que era o que ele acreditava. E foi mais um sonho dele, enfim, mais uma demonstração de energia dele e de comunidade, né, de como ele via os outros, como ele queria projetar e ensinar os outros, mas esse foi um projeto que não foi para frente, não ganhou força, enfim, não deram muita bola, mas no fundo é isso, era uma energia, uma força que a gente precisa estudar, usar e botar para fora agora no nosso trabalho, nesses próximos meses e próximos anos, restos de vida. Queria Cara, agradecer a você, foda Guto. demais, cara, muito massa. A gente nunca tinha conversado sobre teu pai, né? A gente já se conhece há um tempo. É, A gente já viajou pra caralho, a gente já fez um monte de coisa junto. Tava lembrando hoje do nosso projeto no Catar, meu. A gente foi. fez um ano fazendo um projeto pra É. rainha, pra sheika. A gente fez aquela loucura, pegou um avião, 30 horas de viagem, chegou lá, passou um dia, pegou o avião, voltou de novo. É uma puta experiência. E eu acho que é isso aí que fica, cara. É isso que Isso fica. são essa é a ostentação, é a riqueza que a gente, né? A gente tem que botar para fora. Nada mais que isso. Eu tava São pensando essas nisso. experiências. A gente não ganhou esse projeto na concorrência, ficamos quase ali, né? Depois de um ano, mas eu ganhei muito mais, assim, né? Ganhei poder te conhecer mais, entrar um pouco mais na tua vida, conhecer mais o teu trabalho. E aí eu nunca tinha conversado com você sobre o teu pai, que é um grande mestre para mim, assim. Então foi foda, adorei. Obrigado. Obrigado você, obrigado por tudo aí, pelo todo o aprendizado, enfim, por toda a informação, essa sua capacidade também de comunicação, de Tamo junto. sabedoria que ensina bastante pra gente aqui. Obrigado por essa conversa, Guto. Obrigado você, cara. Deixa um beijão pra tua gata aí. E a gente se vê muito em breve aí, tomar uma cerveja, tomar um goró, dar risada. Tá E, fechado já. e espero que venham projetos lindos pela frente. Tamo junto. Pra Obrigado aí. gente. Beijo pra sua equipe toda aí, se cuidem aí. Até Valeu. já. Obrigado. Beijão. Obrigado, Guto. Valeu, Beijo, Danilo. valeu. Legal demais, né? A gente queria aí agradecer pra caramba todo mundo que assistiu. Na, na próxima sexta-feira eu vou fazer uma conversa com a Adélia Borges, curadora de design. É uma amiga muito querida, uma pessoa muito especial, que eu acho que vai ter muito para compartilhar também. E aí tô fechando os nomes da semana que vem, mas está sendo um mega aprendizado, né? Poder ouvir do Zanini agora essa generosidade dele, né? De poder compartilhar. E, de novo, gente, vamos dar uma olhada nesses mestres. Hoje eu fiquei realmente muito tocado, muito mexido com o documentário do Zanini. Perguntaram aqui onde está disponível. É só colocar no YouTube, Zanini documentário, ou olha no meu Instagram. Eu já postei hoje, o link está lá. É só clicar no meu Stories. Assistam, gente. É a melhor maneira de falar de futuro.